Eu não dei a resposta ainda. E por que não aceitam? Por que não aceitar Jesus? Ok. Você quer quantos motivos? Todos? Ok, vamos lá. Primeiro, o Jesus que você acredita no Novo Testamento nunca existiu. Uma figura fictícia criada por Roma. Segundo, mesmo que existiu, quem criou esse conceito de Mashiach, Messias, é nós. Portanto, as critérios para ser o Messias, ele não cumpriu nenhuma das critérios de ser Messias. Primeira coisa, para ser filho de descendente da casa de Davi, a primeira critério, ele é filho da Maria. Maria, se você não sabe, é a tribo do Levi. Ele não é da tribo de Judá. José não é o pai dele. Nem para adoçar não vale para a lei judaica. Ele era judeu, conforme o livro de vocês, não é? Então ele é obrigado pela lei judaica, pelo menos José. Pela lei judaica, mulher que engravida de outro que não é o marido dela, sabe como chama esse filho? Bastardo. Não pode ser rei. Não importa. Que seja de que fosse. Outra coisa, qual cenário é correto? De Mateus ou de Lucas? Ele foi para o Egito ou ele ficou no templo pregando para as pessoas? Na infância dele. Na infância. Você não conhece seu próprio livro? No templo, como infância. Mas ele foi para o Egito, conforme Mateus. Quando o Espírito Santo conduziu ao deserto. Mas não, essa não foi na infância. A narrativa da infância dele. Você não sabe seu próprio livro? Lê Lucas, lê Mateus. Lucas fala que ele pregou no templo como criança. Mateus fala que ele foi... Outra coisa, você quer a genealogia? Qual genealogia está certa? Em Lucas tem 4 nomes diferentes. E qual deles? Tem 4 nomes diferentes na genealogia. Tem nomes diferentes nas 2 genealogias. Sabe o que acontece? Me explica uma coisa. Como que eu conheço seu livro no nome que você que eu aceito o seu Messias? Pronto. Você não conhece. Segundo, outra coisa. Quando você quer todos os exemplos, todos os motivos. Estou dando para você. Não é você, as ideias. Lembra? Não estou atacando aquele, estou atacando as ideias. Ok? Está pronto? O próprio livro contradiz. Um na infância fala que foi para o Egito. Outro fala que na infância ele pregou no templo, como criança. Ok? Segundo, Herodes, que mandou matar as crianças, morreu 4 anos antes, pelo ordem cronológico. Então, como que ele mandou matar as crianças se já estava morto? Você não quer escrever a história, não? Vamos continuar. O Herodes, o rei Herodes, mandou matar as crianças, por isso fugiu para o Egito. Só que esse Herodes morreu 4 anos antes do ano zero comum. Como funciona isso? Eu vou continuar. Ok? Messias tem que ser da casa de Davi, ele não é da casa de Davi. Ele tem que ser, ok? Um sábio aceito por todos, ele não foi aceito por todos. Okay? Não, esse é do seu livro. Ele foi falando por Paulo. Eu não posso Esse é a fantástico. doutrina usando só 5 livros. Claro, mas assim, eu não estou usando 5 livros. Vocês roubam. A igreja roubou as nossas escrituras, adulterou o texto, e depois fala que a gente não sabe o nosso próprio texto. Hebreus 8 fala, os judeus estão cegos, não sabem o próprio texto. E quando eu mostrei para você, ninguém pode morrer por pecado dos outros. Quem está certo, Moisés ou Paulo? Porque nos 4 evangelhos não fala nada sobre ele ser divino. Quem introduziu essa ideia de ser divino foi Paulo. Em Romanos, Hebreus, aí vai. A minha pergunta, você seguiu quem? Paulo, que mentiu ser aluno do Gabriel, que ele não era aluno de Gabriel, ou Moisés? Moisés trazia a lei, né? Direto do... Aonde está escrito que a lei vai ser abolida na morte de alguém?
Me mostra. Uma nova aliança. Aonde? Não tem, onde é escrito nova aliança? É porque você só aceita os 5. Não, mas escrito aqui, todo está na. Os 5 livros. Não é não. Não é não. É mentira. Então você não sabe. O que você chama de Velho Testamento é a nossa Torá. Ok? Onde está escrito nova aliança, que vai ter uma nova aliança com outros? Abre no Jeremias 16. Eu vou mostrar para você uma profecia. Você deveria ler melhor o seu livro. Qual versículo? 16, 19 a 21. Deixa eu chegar junto, vou ler junto com você. Calma aí. Segura aí, menina. Segura aí. Tu, o Eterno, és minha força, minha fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. A ti virão as nações, deixa as extremidades da terra e dirão: nossos pais herderam somente mentira e coisas de vão que não há salvação. Vocês mudaram o proveito, mas deveria estar escrito aqui: os judeus virão falar isso. Aqui as nações admitindo as mentiras. Proveito, porventura poderá homem fazer para si deuses, sendo que ele mesmo não é Deus. Por isso é a fazer desta vez que reconhecer meu poder, minha força, e compreendendo, compreenderão então o meu nome eterno. Deveria ser aqui totalmente contar: os judeus reconhecerão a verdade, as nações que aceitaram o homem que diz Deus. Me explica então. Não puder explicar. Estuda. Lê por conta própria. Não para você, lê por conta própria. Você me perguntou por que nós não aceitamos Jesus. Te respondi. 10. Você quer mais? Vamos continuar. Para mim fica bem claro que, porque antigamente, não só antigamente, hoje em dia também, existem outras religiões, existem outros deuses, até animais que as pessoas adoram. Oi. Falam que seria. Então qual a diferença do cristianismo do Islã? O que é diferente do cristianismo do hinduísmo, que adora... Outra, que é a diferença do cristianismo, que adora homem, que se diz Deus, é o hinduísmo, que adora macaco, que virou Deus? Qual a diferença? Mas a gente não adora um homem. Você adora o homem. Não, a gente adora a Deus. Então, Mas nós aceitamos o que você aceita bonito. Que é o Filho de Deus. Mas está escrito isso aí, Éxodos 30, vocês são filhos, mas todos nós somos filhos de Deus. Não. Você não, mas está escrito aqui. Não, está escrito aqui. Vocês são filhos de Deus. Filhos é quem? Você está falando, a Torá está mentindo. Se tiver várias crianças na sala, Eu vou te falar uma você coisa. é pai de duas, você não Essa é a sua interpretação. Você tá, essa é a sua interpretação. Não tem problema. O próprio Deus fala: vocês são filhos. Filhos em plural. Ok? Abre Isaías 43, 11. Deus fala escrito: vocês são filhos. Mas Isaías 43, 11. Somente eu sou eterno, e outro Salvador não existe além de mim. Qual que é? 43, 11. Somente eu sou eterno. Além de mim não havia outros Salvador. Olha, vou continuar. Eu anunciei o que faria, eu vos salvei, como havia dito,
nenhum Deus estranho. Qualquer povo que vai inventar outros deuses. Havia entre vós sois minhas testemunhas, diz o Eterno. Eu sou vosso Deus. Antes que existisse o tempo, já era. Ninguém que quer me amar não possa fugir. Quando realiza algo, quem possa reverter. Só Ele. Não há filho dele, não morreu por ele, nada. Então por que eu preciso de Jesus? Por que eles faziam antes, como que chama? Sacrifício pelo pecado? Nunca foram sacrifício por pecado. Foram feitos. Abre aí. O sacrifício nunca foi para perdão. Levitas 5. Levíticos. Pena que você não chegou preparado. Não existe nenhum sacrifício por perdão. Existe expiação. Isso. Não é perdão. Em hebraico é totalmente diferente. Mas aí, no caso, era oferecido de acordo com o financeiro da pessoa, né? Era oferecido, por Ótimo. exemplo, se eu fosse mais pobre, eu oferecia uma pombinha pela expiação do meu pecado. Se o Mas vocês se falam eu que tivesse só mais sangue, financeiro, só ele sangue no altar expia. Isso. Mas então faria sangra? Jesus, Ele não foi servido no altar. Não foi no altar. O animal santo que pode ser um sacrifício humano. O sangue dele não foi no altar. Ele não foi abatido conforme a lei. Ok? Agora, outra coisa. O que foi derramado dele foi água e vinho, não foi sangue. Outra coisa. Farinha, sangra. Por que pode trazer farinha? O pobre pode trazer farinha de expiação de pecado. não, era pombinha, bolinha. Você realmente quer entrar nisso? Eu vou te mostrar. Gente, boa noite pra vocês aí, tá? Eu tenho que ir porque eu tenho que dar de Tranquilo. com minhas crianças. É um prazer. Pois é, tudo junto. Tô falando. Ô, Thor, e só pra Por favor. responder pra você, por que eu deixei de acreditar nesse Mashiach? Porque foi entregue a Moisés na presença de 6 milhões de judeus e ninguém pôde contestar. E quem é testemunha desse? Ninguém, né? Então... Doutor, mas não tem um conceito também de heresia, porque só Deus ele não morre, Deus ele não apanha Não, ninguém. eu estou respondendo ao que ela falou. Estou falando algo mais profundo. Eu tô falando, né? pode O ser. Criador, o rei do universo, dono do mundo. Então assim, para que ele ia ter que morrer? Né? E ele mesmo, um perdão que só ele pode dar. 5:11. Então assim, ninguém nasce condenado. Só um minuto. Kelly, Levíticos. Não, Não, mas aqui Deus não. não é ditador. Não está né? escrito isso. Essa doutrinação cristã, não tem nada escrito no texto. Levíticos 5:11. 11. Vou ler com você. E se suas posses não lhe permitirem fazer 2 rolas ou 2 filhos de pombo, trará 10ª parte de uma efá de flor de farinha. Mas farinha eu não estou sabendo que sangra. Para ser como expiação de seu pecado. Agora, expiação não é perdão. Perdão, a Deus perdoa na hora que você se arrepender. Você tem que trazer a oferenda, mostrar que você voltou à devoção. Pedir, consertar seu erro. Seu pecado foi por falta de devoção. Você pediu perdão, puxa, errei, desculpa, te perdoa. Você tem que mostrar que você voltou à devoção. Agora, sacrifício de pecado é um só. Tinha mais de 20. Eu pegando de festa. Tinha mais oferenda de festa, de gratidão. Porque eu não falo de dízimo, foi levado no altar, primícias. Porque vocês estão pregando naquilo que nem está escrito aqui. Só um, farinha sangra. O pobrinhozinho não é só sangue. Também não está escrito só sangue. Então, mas Não é escrito em nenhum lugar que somente sangue expia pecados. Mas a Bíblia fala que ele não acha nenhum justo e por isso ele enviou o seu
Ou seja, a gente já nasceu Vocês falam isso. Vocês falam do seu livro. outro conceito. Eu vou te mudar uma coisa. Agora, se me permite, vou abrir a porta das pessoas. Mas entenda uma coisa. Você chega para mim com o seu Novo Testamento. Você fala, essa é a palavra de Deus. É que a Só um Bíblia minuto. fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Não fala Novo Exatamente. Velho, fala toda. Perfeito. Kelly, você está fazendo o meu trabalho. Eu vou te explicar por quê. Calma aí. Estou vendo ele está balançando. Calma aí, segura aí. E qual é a sua figura? Kelly, tudo inspirado por Deus. Ok? E eu concordo com ele. Eu quero Deus. Eu quero chegar, relacionar com Deus. E você chega para mim, ó, tem aqui agora o Novo Testamento, os Evangelhos, inspirado por Deus também. Eu, como judeu, tenho a minha escritura sagrada, que ambos nós aceitamos inspirado por Deus. Você concorda que isso é inspirado por Deus? Deus criou o mundo em 7 dias, saiu do Egito, a entrega da Torá no Monte Sinai, as milagres, a abertura do mar, os juízes, os reis, tudo, as profetas. Ok. Aí eu vou pegar seu livro. Eu vou pegar seu livro. Eu quero aproximar com Deus. Eu vou abrir, você pode me acompanhar. Atos 11. Atos 7. Se não me engano. 7 ou 11. Vou dizer você uma vez. Está escrito lá que Yaakov, o patriarca Yaakov, foi levado a ser enterrado em Nebros, em Siquém. 7. Pode ser 7 então. Como eu falo assim, sobreveio, porém, fome em todo o Egito, Então é em 11. Canaã. Ah, é 11, 7? Pode ser 11 então. Pergunta para o Google aí que ele responde. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ah, 11, 7. que é versículo, capítulo 11 ou capítulo 7. Eu não lembro exatamente, você pode ver depois, me procura lá. Lá está escrito que Jacó foi enterrado em Siquém. No túmulo do Siquém, em Nebros. Só que a minha Torá, a nossa Torá, que você também acredita, fala que ele foi enterrado em Hebron, outra cidade. Incrível que pareça, onde você pode visitar lá. Você pode vir lá em Siquém, tem o túmulo de Yosef, de José, o filho de Yaakov. E lá em Hebron você tem o túmulo das patriarcas, do Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos Jerusalém, o norte de Jerusalém, do Siquém, sul de Jerusalém, o túmulo dos patriarcas. Agora, eu vou abrir um livro que você fala inspirado por Deus, e ele faz um relato que não está ao contrário daqui. Fisicamente, eu posso ir lá ver que está errado. Agora, eu vou te perguntar, como que pode ser que isso é inspirado por Deus? Deus não sabe o que ele escreveu aqui, o que ele falou? Como que isso pode ser inspirado por Deus se encontra um erro? Não achei o versículo exatamente. E Atos 7. Atos 7. Nem o 7, nem o 11. É o contrário. O versículo 11, 7 fala, ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. No 7. Atos 7 ou Atos 11? Está no Atos. E Paulo diz isso, escreveu isso para inspirar o maior... Enquanto eles procuram, deixa eu só te fazer uma Agora, eu outra pergunto aqui, se é divino, pode ter um erro tão grotesco? Pronto. Agora, não só isso. Atos 7, 15 e 16. Obrigado. Então, você está certo. Atos 7, você estava certo. O que acontece? Se eu tenho um erro, que eu possa provar que está errado, como você me fala que é inspirado por Deus? Se Deus não erra, na verdade. Agora, tem duas opções. E se você me permite, duas opções, depois eu vou abrir para outras pessoas. Se a Torá está errada, Deus nos livre, a continuação também está errada. Porque vocês baseiam na nossa Torá. Entendeu? Aqui está escrito enterrado em Hebron.
no túmulo que Abraão comprou de Efron. Okay? No Atos 7 está escrito que ele foi enterrado em Siquém, no túmulo que ele próprio comprou. A minha pergunta, se essa está errado, o que vocês fazem, o Novo Testamento que está bem baseado nisso, está baseado no erro. Então está errado. Agora, se isso é verdade, e o seu livro está contradizendo, então ele também está errado. Sepultação. Isso é sobre o mesmo. No caso, Jesus, quem comprou o túmulo dele foi o... Não, está escrito legalmente, Atos 7, Jacó foi enterrado em Siquém. Está falando de Jacó. É um erro geográfico. Jacó, o erro geográfico que eu posso contestar hoje. Mas tem mais de... A outra coisa, a Torá fala também na continuação que para o Egito foram 70 pessoas. Aqui está escrito 75, Atos 7 também. 75, aonde que Deus esqueceu de mencionar 5 pessoas? Agora, eu quero Deus, eu quero conectar com Deus. Você me fala, o único caminho para conectar com o Pai é através do Filho. Só que o Filho não atende nenhuma das critérias, ok? Daqui, do velho, do original, que você também mesmo acredita. Ele não atende nenhuma das critérias. A minha Torá fala, vocês são filhos. Não existe um único filho. Muito menos um cara que, pela lei da Torá, é bastardo. Esse, a lei da Torá fala ele é bastardo. Ele não é Deus, mas ele não é Deus. É bastardo. O próprio lei. Sabe, a lei foi abolida quando? A lei foi abolida quando? Antes ou depois da morte dele? Jesus morreu. A lei foi abolida quando ele morreu na cruz. Que tudo passou por ser pela graça. A lei foi abolida quando ele morreu. Até então. Foi feita uma nova aliança, né? Ok. Uma nova aliança. Tá. Mas até então, quem valia, ele não cumpriu nada. Ele casou? Tem que casar. Ter filhos. Mas ele não veio para esse propósito. Mas ele não falou, você falou que ele cumpriu a lei? Que lei ele cumpriu? Se não cumpriu? Ele não guardou o sábado, ele falou, eu sou dono do sábado. Ele violou o sábado em público. Mandou os caras trazer os trigos lá no campo, sendo isso é violação pública da lei. Não? Você sabe melhor a lei de Shabbat? Me explica, qual é a lei de Shabbat? Me explica. Eu não sei, né? Quer? Ele curou no sábado. Qual o problema? Pode curar no Shabbat. Sim, porque ele falou. Sim, mas ele... Se você vê um jumento seu agonizando, então você não vai cuidar dele só porque é sábado. Então, se Deus é amor, que Deus é esse que eu não posso cuidar? Mas a outra está escrito que não pode. Não. A outra, nossa, ele falou algo que é mentira. A outra está escrito que não pode curar no Shabbat. Não, porque Aonde? qualquer coisa que ele fizesse no Shabbat era considerado... Não, é mentira. É mentira. Que ele escuta o que eu estou falando. É mentira. Você quer me falar o que é Shabbat? O que fala na igreja? A lei do Shabbat é clara. Se tem a pessoa que tem risco de vida, você tem que violar o Shabbat para salvar ele. É a lei. É mentira o que ele está falando ali. O que ele violou o Shabbat, que ele mandou pessoas, ok? Ele permitiu que pessoas violem o Shabbat para tirar trigo do campo, sendo não precisava. É mentira. Você quer me ensinar o que é a lei do Shabbat? Sabe o que acontece? Exatamente. Está revoltada, eu sei. Sabe o que acontece? Não é você que ele não tem problema com você. A ideia, ok? A prepotência do mundo cristão, depois que roubou nossas escrituras, deturpou nossas ideias e nossos conceitos, agora quer falar para mim o que a minha lei diz? Isso é totalmente absurdo. Não, você quer me falar o que o Shabbat é? Mas é dos judeus ou é de Sim, Deus? a lei é fundada para quem? Cumprir. Para quem foi dado? Está escrito? Exatamente. Então, Deus deu para os judeus. Exatamente. Sim, Deus deu para os judeus para cumprir. E vocês roubaram a escritura. Deturparam a escritura. Mentiram sobre as escrituras. Onde está escrito que somente através do sangue de Jesus se alcança o Pai.
A salvação, onde está escrito isso na Torá? Se na Torá fala, ninguém morrerá pelos seus pecados. Ninguém. O que significa ninguém? Nem Deus. Faz isso como você quiser. Mas quando você fala assim, façamos, Eu acabei de falar. façamos. Não, eu fui eu lá. Não estava Deus sozinho. Ele estava com Adão junto. Não, Adão. Não, desculpa, ele estava comigo. Quem criou é Deus. Estava comigo. Eu estava lá Ele junto. estava junto. Eu estava junto. Eu. Não, Adão. Prova. Prova. O próprio verbo, façamos, está no plural. Mas Por que não, não no pode ser 40? 2, 3, 4. Por que não 40? Por que não toda a humanidade? Por que 3? Manda todos os seus Deus é humanos. criador, não homem. Porque, mas eu estou falando para você. Ele falou com toda a humanidade. Façamos. Todo mundo. Façamos ser plural. Não 2, não 3, não 4. Agora te perguntar uma coisa. Façamos o homem, a imagem do E Senhor. no próximo versículo está escrito. Aí então, Deus criou o homem. Versículo 26. E Deus criou o homem. Ele está com Adão. Se só Tem depois, problema. no versículo seguinte, Sim. Adão apareceu. Ele criou o cenário. Então era ele, Jesus, o Espírito Santo. Não, está escrito isso. Não está escrito que era Jesus. O verbo, façamos. Daí eu estou falando, foi não. Por que Jesus e não Adão? Adão foi Por que Jesus e não Adão? no versículo seguinte. Ele criou o físico. Ele não tinha que criar o Jesus fisicamente? Ué, se Jesus já estava lá, por que tinha que nascer? Para cumprir a lei. E qual lei? Porque tem um versículo. Ele casou, tem lei que tem que casar. Ele não cumpriu. Tem um versículo que fala. Qual lei ele cumpriu? Ele não casou, já violou. Não tive filhos. Tem lei, tem que ter filhos. Não. A primeira ordenação da Torá, procriar e multiplicar. Ele não fez isso. É que ele é tido como noivo. Então ele não não cumpriu a como lei. igreja. Ele não cumpriu a lei. Então ainda vai. Qual haver lei? o casamento. Aonde? Quando? Onde está escrito isso que tem que ter segunda chance? Não é segunda chance. É porque fala do casamento, que Aonde? é algo no sentido figurado. Aonde? Não, no seu entendimento. Não, nas escrituras. Não, façamos porque Jesus e não eu. Façamos porque Jesus e não eu. Porque Jesus é Deus. Eu também. Por que não? Você é um homem, você é Não. criado, você foi criado por Deus. Como você sabe? Mas então por que ele tinha que ser nascido? Está escrito. Mas está escrito aonde? Na sua livro de idolatria. Onde que requer sangue. O paganismo requer sangue. Deus não quer sangue. Deixa Gênesis falando. Está escrito, ninguém pode morrer por pecado dos outros. Matar o primeiro cordeiro, se não me engano. Aonde? Gênesis fala. que Em ele Gênesis? matou o primeiro cordeiro, porque Aonde? porque Adão e Eva. Aonde está escrito isso? Gênesis. Em Gênesis aonde? Procura. Só uma coisa para você falar, porque senão, aqui tem Outras perguntas? Judas morreu como? Foi enforcado ou foi precipitado? Por exemplo, o dízimo era entregado no templo até quando destruído, né? Na Bíblia. Por que as igrejas continuam entregando até hoje? Só um minuto. Uma pergunta. Por que se a lei foi abolida pela graça, por que tem que dar dízimo na Israel? Vamos lá. depois que ele veio, Por exemplo, no Velho Testamento, Jesus deixou bem mais claro finalizar. Porque no Velho Testamento Eu não. Você falou que ele cumpriu, ele não, qual lei ele cumpriu? podia adulterar. Jesus veio e colocou um peso ainda maior. Não, Qual pode lei ele pode cumpriu? dar pra uma mulher com uma intenção dele, se já adulterou com ela. Qual lei tem que ele cumpriu? Não, que ele cumpriu. Eu não quero saber o que você acha. Qual? Qual ele cumpriu? Qual? Que tudo? Qual dos 613 das leis ele cumpriu? Então você não. Então você está repetindo a pregação. Você não. Então me fala qual lei ele cumpriu. É muito fácil, ele cumpriu tudo. Levanta a mão, glória, aleluia. O que ele cumpriu? Se eu posso mostrar para você, não que não cumpriu, que ele violou. Às vezes que ele passava por alguma situação, por exemplo, o batismo. Ele Aonde está escrito o batismo? Aonde o batismo faz parte da lei? Está escrito na sua Torá, mas está escrito na Bíblia. mas é a lei Como assim? do Velho Testamento Como assim? que tem aqui é o mesmo. Você está assim, agora você está falando que o livro que vocês roubaram não é nosso mais?
Disse? que vocês só reconhecem os 5 livros. Não, aqui é o Velho Testamento. Onde está escrito isso? Onde você tirou isso? É mentira. Olha, você está vendo como você está totalmente equivocada? Mas o que vocês acreditam é só o Velho Testamento. Mas não, vocês falam que ele cumpriu isso. Você fala que ele cumpriu tudo. Aonde que ele cumpriu? Aonde você está escrito que tem que fazer chancela e pronto, está feito. Chancela. Eu falo, vi, checklist. O que é checklist, a lei? Cumpriu, acabou? Igual você está no Brasil. Hoje eu não vou matar ninguém, mas amanhã está liberado, porque já cumpriu a lei. Não, você está vendo como é ridículo? Com esse entendimento. Mas você quer me falar como que é a nossa lei? Está vendo a prepotência e a arrogância do cristão? Você está me falando, a lei não é assim. Desculpa. Está escrito aqui, Shabbat é para toda a eternidade. Uma aliança eterna entre eu e vocês. Êxodo 30. Entre eu e o povo de Israel. Então, Aliança eterna. Então Deus falou que é eterno. Deveria ter escrito ali, até que meu filho vai morrer por vocês. Não. Aliança eterna entre eu e vocês. O que significa eterna? Então a lei não foi abolida. Outra coisa, se tem uma nova aliança, por que todas as profecias estão sendo realizadas com o povo judeu, não com o povo da Bola de Neve? Não vem pregar a igreja. Não, se mudou, não vai na igreja. Em geral, os cristãos. Israel deveria ser um país cristão hoje. Você não tem uma profecia que o povo judeu voltará para a terra dele. Mas a aliança foi perdida, né? A gente não mais o povo eleito de Deus. A gente não aceita Jesus. Por que os cristãos que fazem o Estado cristão? Por que Estado judaico? Por que Deus não largou o povo judeu em todas as guerras aí, faz milagres? Para a gente vencer 1 milhão de soldados com merreca de soldados. Se a gente está tão pegador não aceitar o filho dele que morreu por nós. Que existe até hoje. Por que as profecias bíblicas de casamento da terra florescer quando o povo volta até o século XX era deserto tudo? Hoje nós somos uma impéria de agricultura. A maior exportação de fruta cítrica de Israel era deserto. Tem uma profecia que a terra voltará a florescer quando os filhos voltarão para ela. Não deveria ser cumprida, porque a gente não aceitou o filho. Nunca. É porque ela fala que está escrito em Apocalipse que o povo joelho. Então você quer que os 18 milhões de judeus vão morrer para 144 mil aceitar o Jesus? Você quer um novo holocausto? Mas esse aqui é Apocalipse prega. Essa aqui é Apocalipse prega. E vocês pregam novo holocausto. Você prega novo massacre dos judeus, porque o próprio Apocalipse fala que os 18 milhões de judeus vão morrer, vai sobrar só 144 mil que vão aceitar o Jesus. Você não está melhor, desculpa, essa ideia não é melhor do que o Hitler. Não vou nem entrar nesse quesito, porque eu não tenho entendimento. Você não tem. Okay. Eu vou te perguntar, como que o rabino judeu entende mais da sua religião do que você que tenta pregar para ele? Porque é religião, e eu não estou pregando. Como que eu entendo? Mas é a mesma coisa. Não. Você está pregando Jesus. Você vai pregar no Novo Testamento. Exatamente, é religião. É religião. É sim. Jesus não é evangélico ou católico ou espírita. Não, ele é grego-romano. É uma criação grego-romana. Por que não é Hércules? Por quê? Por que não é Hércules? Hércules, ele também fez a mesma coisa de Jesus. Ele é filho de Deus. Ele fez milagres. Ele até foi aceito por outros deuses. A Mitra, por que não Mitra? E tem a comemoração do aniversário justamente O Mitra nasceu dia 25 de dezembro. Daí é uma cultura. nasceu de uma virgem. O que é Jesus? A mesma coisa.
entendi. Mesma coisa. Ô, Dor, eu entendi uma coisa, que existe um Deus que eu creio, que eu acredito, por exemplo. Não, o que você Fala aí, acredita deixa eu é fazer- para você. Sim, mas deixa eu explicar, eu acredito nisso, ó, criei. Mas existe um Deus que se apresenta para nós como Criador do mundo, que se apresenta na Torá. Ele diz que eu criei tudo, que eu sou todo poderoso, que eu criei a vida e a morte e tal. Então assim, é isso que aconteceu comigo. Eu acreditava, eu achava, mas eu criei a minha fé. Eu acredito que é assim. Só que era o eu, cheio de ego. Eu. Aí o dia que eu fui estudar e entender, existe 13 princípios judaicos para você primeiro classificar o que é Deus. Porque ele está acima de tudo. Não, a gente não classifica, são 13 dogmas judaicos. Não é? A gente não classifica Deus. Nem tem como classificar. Só para terminar uma coisa aqui, Aí Kelly. essa confusão saiu, porque não, assim. então assim, Kelly, não tem problema. Segue sua fé, toda essa religião. Mas não apropria das nossas escrituras, muito menos fala que nós não sabemos o que está escrito nas nossas escrituras. Eu não venho ensinar judeus o que é ser judeu, conforme as mentiras que a igreja conta. Você tem a chance aqui, está com os judeus, o rabino ao vivo, saber o que é judaísmo de verdade, não um pastor, que duvido se uma vez na vida sentou igual você com um judeu de verdade. Eu estou falando o que é judaísmo de verdade. Você tá trazendo Não a que- religião. Eu sou judeu, nós somos judeus. Okay? Nós seguimos o que Deus quer de nós. Judaísmo não é religião. A vontade de Deus, a gente segue o que Deus quer de nós. Aqui está escrito aqui, fui transmitido para nós. Para quê? Para nós transmitir para vocês. Se você quer, bem-vinda. Se não quer, não tem problema nenhum. Você tem a escolha. Ok? Agora, só para uma coisa aqui, eu recomendo para você, lê por conta própria. Porque você não sabe nem o próprio texto do seu livro. Eu sei, eu tenho dificuldade de memorizar onde está escrito. Não, mas eu falei para você textos, histórias. Lucas fala da narrativa da infância de Jesus, um lugar. Mateus fala da narrativa da infância de Jesus em outro lugar. São duas histórias totalmente diferentes. O bem da cronologia, dois acontecimentos diferentes. Vou seguir qual? Cronologia, tem na genealogia, duas genealogias diferentes. Okay? A Maria é da tribo de Levi. Você está escrito no João. O próprio João está escrito, a prima da Isabel, dos dois lados. A Isabel, a mãe do João, a prima da Maria dos dois lados, da tribo de Levi. É nítido no próprio texto de vocês. Então o outro que vocês falam lá, fala da Maria, mas está escrito José, os dois genealogias. É triste para vocês. Vou te falar. Ai. Uma coisa. Presta atenção. Só para vocês verem o que a Hashem quer de nós é do templo. Quando Salomão construiu o templo, ele fez uma prece de inauguração do templo. Você pode encontrar isso em 1 Reis 8, versículo 22 começa. Se você me permite, eu pouco comprido, mas vamos ler junto, vamos estudar isso junto. Eu estudo. E Salomão ficou em pé, diante do altar do Eterno, na frente de toda a congregação de Israel. Estendeu suas mãos para os céus e disse: ó Eterno Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus, nem embaixo da terra, que guarda a aliança, a benevolência dos teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, que ele havia dito, com a tua boca dizeste, com a tua mão cumpriste, e como neste dia, a promessa de construir o templo. Agora, pois, Eterno Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, que falaste dizendo, não te faltará
diante de mim uma sucessão que se senta no trono de Israel, desde que os teus filhos guardam o seu caminho, andam diante de mim, como tu andaste diante de mim. E agora Deus diz, cumpra-se a tua palavra, que dizeste ao seu servo Davi, meu pai, mas porventura habitará Deus na terra? Eis que os seus e até os seus dos seus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Atenta, pois, a oração do teu servo e sua súplica. O Eterno, meu Deus, ouve a clamor, a oração do teu servo, faz hoje diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dizeste, o meu nome estará ali, para ouvirás a oração do teu servo, que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, súplica do teu servo, que é do teu povo Israel, que venha orar neste lugar. E ouve tu no lugar da tua habitação dos seus. Ouve e perdoa. Não, isso aqui é sacrifício, isso ainda. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e puserem sobre ele um julgamento ou fazerem jurar, e o julgamento vier diante do teu altar desta casa. Então ouve tu dos seus, faz e julga os teus servos, condenando o injusto, fazendo recair o seu proceder sobre sua cabeça, justificando o justo, rendendo-lhe conforme a sua justiça. Quando o teu povo for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se voltaram a ti, louvaram o teu nome, rezaram súplica a ti nesta casa, ouve, pois tu nos seus perdoa o pecado do teu povo Israel e os faz voltar à terra que deixam os seus pais. Através de súplicas e orações, Deus perdoa. Quando os céus se fecharam, não houver chuva, por terem pecado contra ti, rezaram nesse lugar, louvaram o teu nome, voltaram dos seus pecados, havendo tu os afligido, ouve, pois tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho do qual deve andar, e da chuva da tua terra, que deixa os teus povos por herança. Quando houver fome na terra, quando houver peixes, será queimada, ferrugem, gafanhotos e lagartas, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chegar do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa. Ouve, pois tu nos céus, acende a tua habitação, perdoa, faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, conforme vireis os seus corações, porque só tu conheces os corações de todos os filhos dos homens, para que temam a ti todos os dias e vivem na terra dele, que deste aos nossos pais. Presta atenção, isso agora é interessante. Também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque os povos ouvirão sobre o teu grande nome, sobre a tua forte mão, o teu braço estendido, e vier rezar, voltado para esta casa. Você pode estar fora e voltado em direção a Jerusalém. Ouve, pois tu nos céus acende a sua habitação e faz conforme tudo que é estrangeiro chamar a ti. Deixa essa para você a resposta que você precisa, você pede, me dá.
a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo Israel, para saber que teu nome é invocado sobre esta casa que construí. Quando o teu povo sair de guerra contra seu inimigo, pelo caminho que enviares, e rezaram, martaram, voltando na direção dessa cidade, que escolhesse a Deus, a casa que construía o teu nome, ouve, pois, os suas orações, suas súplicas, e fazem a justiça. Quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignarás contra eles e os entregareis nas mãos do inimigo, que os aprisionarão e levarão cativo à terra do inimigo, seja longe ou seja perto, mas tornaram em si na terra qual foram levados cativos, e se arrependeram e te suplicaram na terra dos seus cativeiros, dizendo: pecamos, agimos perversamente e cometemos iniquidade, e retornaram a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, estando na terra dos seus inimigos que os levaram ao cativo, e rezaram a ti, voltado na direção da sua terra, que deixa seus pais, para essa cidade que escolheste, para esta casa que construiu a teu nome. Ouve por os seus a ser a tua habitação, a sua oração, a sua súplica. Faz a justiça e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, e a todas as suas transgressões que cometeram, e dá a misericórdia perante aquele que levaram cativo, para que tenha compaixão deles. Eu posso continuar, mas tudo aqui, súplicas e oração, arrependendo dos seus maus caminhos, Deus te perdoa. Você corrige seus caminhos, faz o bem para o próximo. Se você quebrou, limpa a sujeira. Se você magoou alguém, pede perdão, conserta isso. Isso que Deus quer de você. E não quer seus sacrifícios. Salmo 51. Eu não preciso do seu bolo, dos seus oferendas. Eu quero seu coração quebrante e suas súplicas. Fala, não. Se alguém faz mal para você, eu tenho o direito de, mesmo sabendo que a pessoa me feriu, machucou muito, eu tenho que perdoar? Vou te fazer uma pergunta, excelente pergunta. Vou te fazer outra pergunta. Será que alguém tem capacidade de fazer mal de você sem Deus permitir? Não. Então quem mandou ele fazer isso? Acho que está escrito já isso, né? A pergunta é como você vai lidar com isso. Entendeu? O perdão é para você. É para você crescer, para você evoluir. Deus colocou você num cenário. Você é co-criador, lembra? A sua escolha vai definir quem você vai ser no próximo passo. Exato. Entendeu? Ou eu desço ou eu sou. É aí que você é co-criador. Deus te colocou no cenário. O Deus mandou a pessoa te ferir, te magoar. Depende como você vai lidar com isso. Nada vai agir. Qual o nível, até onde que eu sou capaz de fazer? Ele te deu tudo que você precisa. Você foi criado na imagem e semelhança dele. Significa o quê? Que Deus tem formato humano? Não. Nós temos formato divino. Essa é a diferença. No judaísmo, nós não somos o corpo. Nós somos seres espirituais com experiência física. O corpo é apenas um vínculo. Porque você mesmo fala, o meu corpo. O corpo é algo que te pertence. Não é você. Daqui que magoado. O que foi magoado? O corpo, o ego. Entendeu? Onde você está? Por isso eu abro minha palestra, que eu falo para os alunos, a gente discute ideias, não pessoas. Entendeu? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ideia sim.
Conceito sim. Mas ser humano não. Fala aí. Emerich. O que você ia perguntar? Está querendo, quando teve questão lá do pecado de Adão, aí Deus veio lá, teve um encontro com Adão e eles tinham pecado. Aí, Qual foi o pecado? bom, vamos dizer que seja desobediência. O que acontece? Adão acabou fazendo para si umas vestimentas que se entamparam lá no corpo, a vestimenta. Aí depois no capítulo 3, aqui no versículo 21, está escrito o seguinte, ó. E fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher Sim. vestiu. Sim. Então vestimenta de pele. Quer dizer, Deus não aceitou aqui uma iniciativa do próprio homem cobrir o pecado dele diante de si. Ele não cobriu. O eterno. Ninguém cobriu? Hã? Ninguém cobriu? Então, agora, como que Deus aqui faz aqui uma vestimenta de peles agora, para sua mulher, para Adão e Eva? Então, aqui Deus sacrificou o quê? Porque as pessoas sacrificaram animais. Então, ele sacrificou ali um animal, porque fez de pedra. Aí, Hebraico, eu vou te explicar. Não, porque em hebraico não está escrito couro, está escrito pele. Pele, essa pele aqui. Então não é, mas essa pele. Não está escrito couro. Em hebraico a palavra couro e pele são diferentes. Mas essa pele então não é. Quer dizer, Pele, essa aqui. Ele foi um ser espiritual. Quando saiu do paraíso, precisava um corpo. Precisava um veículo, um pele. Pele significa esse aqui que está vendo aqui. Esse aqui, pele. Não couro. mas de qualquer maneira, o homem. Você está vendo como você entendeu conforme seu próprio entendimento. Qual versículo que é, Rafa? Do 2. Então eles eram espirituais, aí tipo, aí foi criado o corpo. Quer dizer, Fora que no judaísmo não era pecado. Não foi escrito pecado. Não foi feito sacrifício de animal. Não, nenhum. Olha, o senhor, ele viu pele, ele sozinho entendeu. Ah, tinha que matar alguém. Até porque se você mata um animal para você comer, também não é um sacrifício para você usar o corpo. Outra coisa, veja, eu fiz, a gente, seu sapato é de quê? O ouro não é um sacrifício. Você matou uma vaca para fazer sapato, então a vaca salvou seus pés. Por que você está mancando então? Não, essa lógica não faz sentido. Sendo já que o texto em hebraico é totalmente nada a ver com a tradução. Pele, esse aqui. Couro é outra coisa. Então foi traduzido errado. Como muitos outros, o que não foi distorcido. E outra coisa, com relação à pergunta que a moça tinha feito ali, quando Deus fala lá no versículo passando a nossa imagem. Eu já expliquei. Aí que você falou que no caso ele estava falando com relação a ele e Adão, mas e por que aqui no capítulo 3, aqui no versículo 22, após o homem pecar, ser tentado pelo diabo ali e pecar, Onde é que ele foi tentado pelo diabo? que a serpente era mais astuta. O serpente ou o diabo? Decide. Hã? O serpente ou o diabo? Decide. Então, mas tudo bem, mas cedo ali. Se o diabo. Mas só um minuto. Ele foi tentado por quem? Não. Foi tentado pelo serpente, mas quem mandou ele comer foi a Havá, não foi o serpente. Então, mas o versículo que eu estou querendo aqui agora. Ele não tinha nem contato com o serpente. Então, O Adão nunca tinha contato com o serpente. mas Quem tentou ele foi a Havá. mas no caso desse versículo 22 aqui que a moça estava questionando, Sim. no caso você está se referindo que Deus falou foi com relação a Adão, vamos fazer o homem agora. Sim, é vamos fação, fazer, façamos, plural. Sim. Mas e agora, aqui nesse versículo 22, que Deus disse assim no capítulo 3, versículo 2, ó, então disse o Senhor Deus, 2 pontos, eis que o homem se tornou como um de nós, Sim. conhecedor do bem e do mal. Sim. Assim, para que não estenda a sua mão e tome O que acontece depois que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento? Então, mas e a Ele se tornou conhecedor do bem e mal, como um de nós, agora esse nós aí quem que é? Não pode ser cidadão. como ele e os anjos, Ah? com Deus e os anjos. Não tá. Eu estava me referindo a esse nós. Quem conhece o bem e o mal? Porque não podia ser Deus, né?
Mesmo assim, nós, o que é nós? E daí? Por que vocês querem enfiar Jesus aí? Por que Jesus? Porque o anjos, como nós, um de nós. Deus e os anjos. Mas ele também. Mas, não, você quer enfiar Jesus em qualquer lugar. Ele está explicando que Eu vou te falar, igual nós, Deus falou lá de ele e eu. Eu estava lá junto com ele. Prova que não. Mas no original aqui está dizendo que era o anjo, o nosso. Nós, ele e nós. Quando é Deus se refere em plural, é ele e os anjos. A palavra Elohim, a palavra Deus em hebraico que vocês falam que é plural, não é nome de Deus. Um adjetivo, fala dono do Todo-Poderoso ou dono de todos os poderes. Elohim. Por isso é plural. Não que tem deuses. É o dono de todos os poderes. Mas não é deuses. É outro equívoco de interpretação. Totalmente. Porque vem de onde? Vem de uma cultura que tem polideuses. Tem Deus daí, Deus daqui, Deus daí. Entendeu? A Trindade não é novidade do cristianismo. A Trindade é coisa antiga da Grécia, Roma, do mitraísmo, do hinduísmo. E Deus fala, não há outro além de mim. Isaías 45. Eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o último. Não há outro além de mim. Mas para eles, Jesus é Deus. Não existe outro alguém indivíduo. Não, explica isso. Me fala, me explica esse conceito 3 e 1. Nem você. Aonde está escrito a Trindade no Novo Testamento? Me mostra o Trindade no Novo Testamento. Eu vou te ajudar. Posso ajudar? Não existe. No próprio Novo Testamento não existe Trindade. No próprio seu livro não existe aquilo que vocês pregam. E o conceito que foi embutido no Conselho de Nicéia e depois foi colocado à força, da mesma forma que reencarnação também estava debatido na Conselho de Nicéia e foi aceito até ano 500 que a igreja tirou. Conceito de reencarnação, já ouviu falar? Você sabia que até ano 500 era aceito na igreja? Vocês são o quê? Vocês são a mesma coisa todos. Vocês são todos a mesma coisa. Vocês esperam a mesma pessoa, seguem o mesmo livro, se você muda a fantasia. Quem fez a tradução da Bíblia? Quem traduziu a igreja do grego para português? Você segue qual livro lá? Esse é livro católico? Esse é livro da igreja católica? Não. Não. Esse é o livro da igreja católica. O Novo Testamento é o livro escrito para a igreja católica. Pena que você não conhece a própria história da igreja. O rabino tem que ensinar você sobre a própria crença. Não é você que ele não magoar. A ideia, de novo, a ideia. Se você magoar, desculpa, não é? Rabino, eu acho essa discussão muito incrível. Obrigado. A gente começa a imaginar várias percepções diferentes, né? Tem que deixar muito claro. Eu quero fazer as pessoas pensar. Isso, é legal. Horácio, parabéns para chegar ao final dessa vida, dessa aula. Imagino que não foi fácil, mas se você gostou e você quer saber mais sobre os estudos, sobre os vídeos, tudo está nesse canal. Basta você se inscrever, ativar o sininho e você vai receber aviso de qualquer vídeo novo que chega ao canal. E se você quer saber mais sobre meus cursos, meus livros, minhas redes sociais e até meu contato pessoal, tudo o que você precisa está na descrição embaixo desse vídeo. Espero ver você mais vezes e até mais. Na 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 Nai 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 Hashem melech Hashem malach Hashem imloch leolam va'ed Hashem melech Hashem
השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי 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 נאי. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי נאי נאי. אוי נאי 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 נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי 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 נאי. השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי נננאי 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 נאי נאי נננאי נאי 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 נאי.